Boa noite a todos. Boa noite. Tá o celular ligado aí. Abençoado. Já cortou. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início à reunião ordinária do dia 18 de julho de 2018. Solicito a secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Paz. Presente. Marcos Martins ausente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José Alencar da Silva. Presente. Rita de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito à secretária que faça a leitura das atas das reuniões ordinárias do dia 11 de julho de 2018, da reunião extraordinária do dia 13 de julho de 2018 e da reunião solene do dia 29 de junho de 2018. A ata da 23ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 11 dias do mês de julho de 2018, às 19h03. No plenário, vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Almeida e secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores João Batista Pereira da Silva, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Paz, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente declarou aberta a 23ª reunião ordinária. A senhora secretária procedeu à leitura da ata da reunião ordinária do dia 4 de julho de 2018, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Leitura da mensagem aditiva número 3/18, encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito, alterando o artigo 1º do projeto de lei número 10/18, e da mensagem 020/18, encaminhado o projeto de lei número 33/18, que institui o Fundo Municipal de Educação e da outras providências. Leitura da proposição de decreto legislativo número 1/18, de autoria da mesa diretora. Leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas do Poder Executivo Municipal relativos ao exercício financeiro de 2016. Leitura da proposição de resolução número 11/18, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania nas proposições de lei número 30/18 e número 31/18, dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nos projetos de resolução número 02/18, número 06/18 e no projeto de lei número 16/18. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Não havendo proposições a serem apresentadas, o senhor presidente deu início à ordem do dia e colocou em segunda e última discussão a votação e proposição de resolução número 06/18, que acrescenta o artigo 1º na proposição de resolução número 18, que acrescenta o artigo 1º na resolução número 343, de 15 de abril de 2013, que dispõe sobre a participação da Câmara Municipal de Matias Barbosa no programa denominado Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Proposição de lei número 16/18, que institui a Semana de Prevenção ao Abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Matias Barbosa e da outras providências. Proposição de resolução número 2/18, que institui a Semana de Cultura no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovada por unanimidade, em segunda e última discussão e votação. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 30/18, que abre crédito suplementar no valor de R$ 1.243.389,70 as dotações da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa. O vereador Marcos Martins solicitou pela ordem e diz que esse valor é por excesso de arrecadação por intermédio dos deputados federais que encaminharam emendas para Matias Barbosa e que estão ajudando a complementar o orçamento da cidade para a realização de serviços para os cidadãos matienses. Proposição de lei número 31/18, que abre crédito suplementar por remanejamento à readequação de orçamento no valor de R$ 377.973,94. As dotações do município de Matias Barbosa, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade, em primeira discussão e votação, sendo encaminhadas para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer final. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em única discussão e votação os pedidos de empréstimo do auditório vereador Josemir Gama Pereira para a Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, no dia 12 de julho de 2018, a partir das 13h30, para a realização de reunião com os responsáveis da escola para discutir a reposição de calendário escolar para o Centro Educacional, atividades no dia 16 de julho de 2018, das 10 horas às 12 horas, para a apresentação dos trabalhos do semestre dos alunos e do ensino fundamental, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou aos vereadores que se colocassem de pé em conformidade ao disposto da alínea G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno. Promulgou as resoluções número 349 de 11 de julho de 2018, que institui a Semana de Cultura no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Número 380, de 11 de julho de 2018, que acrescenta o artigo 1º na Resolução número 343, de 15 de abril de 2003, que dispõe sobre a participação da Câmara Municipal de Matias Barbosa no programa denominado Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A seguir, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a reunião extraordinária no dia 13 de julho de 2018, às 11 horas, para a segunda votação dos projetos de lei número 30/18 e número 31/18, votação única, da indicação número 210/18, moções de pesar número 81/84, moção de aplauso número 85/18. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou a senhora secretária que fizesse a chamada final dos senhores vereadores, declarou encerrada a presente reunião às 20h10, ao qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 11 dias do mês de julho de 2018. A ata da 9ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa.
realizada aos 13 dias do mês de julho de 2018, às 11 horas e 15 minutos. No plenário, vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Almeida, tendo em vista a ausência da vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O senhor presidente convidou o vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho para ser o secretário ad hoc. Atendido o pedido, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário ad hoc que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores João Batista Pereira da Silva, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Paz, José Alencar da Silva e Marcos Martins. O senhor presidente declarou aberta a 9ª reunião extraordinária. O senhor secretário ad hoc procedeu à leitura da emenda de redação número 1 na proposição de lei número 30/18. A emenda de redação número 1 na proposição de lei número 31/18, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nas proposições de lei número 30/18 e número 31/18. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Os vereadores Marcos Martins e Joaquim Benedito apresentaram uma indicação. Número 210/18, uma moção de aplauso. Número 85/18. Todos os vereadores apresentaram 4 moções de pesar. Número 81/18, número 82/18, número 83/18, número 84/18. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação número 1 à proposição de lei número 30/18, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 30/18, que abre crédito suplementar no valor R$ 1.243.389,70, as dotações da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão e votação. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de redação número 1 à proposição de lei número 31/18, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 31/18, que abre crédito suplementar por remanejamento e readequação de orçamento, no valor de R$ 377.973,94, as dotações do município de Matias Barbosa, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, em segunda e última discussão e votação. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 210/18, de autoria dos vereadores Joaquim Benedito de Almeida e Marcos Martins, substituição das lâmpadas queimadas no interior do cemitério municipal, bem como do cruzeiro existente naquele cemitério público. Moções de pesar de autoria de todos os vereadores. Número 81/18, aos familiares do senhor Antônio Jorge Marcos. Número 82/18, aos familiares do senhor Oswaldo Soeiro Cabral. Número 83/18, aos familiares do senhor Alexandre José Costa Vilas Boas. Número 84/18, aos familiares do senhor Paulo Trigo Gutierrez. Moção de aplauso, número 85/18, de autoria dos vereadores Marcos Martins, Joaquim Benedito de Almeida e ao senhor Luan Otônio Loquembol, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou
senhor secretário ad hoc, que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 11 horas e 42 minutos, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Otônio, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 13 dias do mês de julho de 2018. Ata da segunda reunião solene da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 29 dias do mês de junho de 2018, às 15 horas e 38 minutos, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Almeida. O mestre de cerimônia, senhor Felipe Reis Vieira, concedeu, dizendo: o Legislativo de Matias Barbosa sauda os presentes nesta sessão solene de inauguração da Sala Mineira e do Empreendedor. Sejam todos bem-vindos. Para a composição da mesa, convidamos os excelentíssimos senhores presidentes da Câmara Municipal de Matias Barbosa, vereador Carlos Alberto de Almeida, vice-presidente João Fernando Assis Cipriano, vereadores João Batista Pereira da Silva, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Rita de Oliveira Fernandes e Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeitos de Matias Barbosa. Convidamos para comporem a extensão da mesa de honra o excelentíssimo senhor José Luiz Campos Sena, vice-prefeito Simão Pereira, e os ilustríssimos senhores João Alberto Marques Lobo, gerente do SEBRAE, Paulo Veríssimo e Daniela Pires, analista do SEBRAE, Sebastião Domingos da Silva, supervisor do Escritório Regional de Juiz de Fora, Joseng Luiz Carlos Porto, assessor jurídico da Prefeitura de Matias Barbosa, Amanda Alvim, fiscal de tributos do município, Claudinei Lima, coordenador da Sala Mineira e do Empreendedor, em Matias Barbosa, Lisa de Aquino, defensora pública, Leonel dos Santos, representando a Polícia Militar. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional e, após ouvirem o hino de Matias Barbosa. Para sempre, Matias. Após a execução dos hinos, o senhor Felipe Reis Vieira disse: em junho de 2017, o presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Carlos Alberto de Almeida, apresentou neste plenário a indicação número 178/17, através da qual solicitava ao prefeito Carlos Lopes e adesão de Matias Barbosa à Sala Mineira do Empreendedor, uma iniciativa do SEBRAE da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSEM, e prefeituras mineiras, na busca por melhorias no atendimento aos empreendedores do Estado. A implantação da Sala Mineira e do Empreendedor melhora as condições de competitividade das empresas locais e no mercado e facilita o acesso à informação, conhecimento gerencial, administrativo para o empreendimento. Com a palavra, o presidente da Câmara, Carlos Alberto de Almeida. O senhor presidente declara oficialmente aberta esta sessão solene de inauguração da Sala Mineira e do Empreendedor. Temos a honra de receber nesta Casa de Leis, nesta tarde, ilustres autoridades e todos os cidadãos que aqui estão para prestigiar esse marco. Marco histórico. Esta Sala Mineira vai contribuir para fomentar a educação e a mudança da cultura comercial local. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra ao prefeito municipal, Carlos Lopes, que diz que para que os empreendedores caminhem de pé firme e tenham uma certa orientação no que for preciso, para uma maior geração de empregos e renda, e que podem contar com o executivo no que for preciso,
Prosseguindo, o senhor presidente concedeu a palavra aos convidados. O senhor João Roberto Marques Lobo disse que em alguns municípios o SEBRAE conseguiu elevar de 10% a 15% as compras do poder público junto aos pequenos empresários e que, juntamente com a JUSENG, tiveram um trabalho de desburocratização, de abertura de novas empresas e que os municípios precisam oferecer condições para que as pequenas empresas se estabeleçam e se desenvolvam. Disse que o SEBRAE, dentro da Sala Mineira, vai buscar ajuda à Prefeitura e à Câmara, principalmente os empresários do município. O senhor Sebastião Domingos da Silva agradeceu a presença de todos e parabenizou o senhor presidente e o senhor prefeito e o município pela iniciativa de implantar a Sala Mineira do Empreendedor. Diz que o espaço tem o objetivo de melhorar o ambiente de negócios dos municípios, o que vai possibilitar melhorar o ambiente de negócios dos municípios, que vai possibilitar o surgimento de novos empreendimentos, e que a Sala Mineira do Empreendedor será um local de referência no município de Matias Barbosa para os empresários. O senhor Claudinei Lima diz que a Sala Mineira do Empreendedor está sendo inaugurada hoje, mas que ela já está concretamente funcionando e que hoje já são 130 consultas respondidas, deferidas e indeferidas, largamente deferidas dentro do prazo, e que já há 10 empresas formalizadas no município até o momento. O senhor presidente passou a palavra aos vereadores para suas considerações. Os vereadores Marcos Martins, Joaquim Benedito e João Cipriano parabenizaram a todos e desejaram que a Sala Mineira do Empreendedor venha trazer para a realidade matiense uma oportunidade aos que estão iniciando seu empreendimento e que ela vai beneficiar muito os matienses. Finalizando, o senhor presidente disse: esta Sala Mineira do Empreendedor é um esforço impar entre SEBRAE, Prefeitura e Câmara de Matias Barbosa, buscando medidas que viabilizem o atendimento aos empreendedores. Esperamos que, com a instalação da Sala Mineira do Empreendedor, estejamos contribuindo para que nossos empreendedores tenham acesso à informação e capacitação. Nossos empreendedores tenham acesso à capacitação de vanguarda, para que possam enfrentar as dificuldades e possam ter sucesso, prosperidade em seus empreendimentos. Convido os presentes para que se dirijam à entrada da Câmara, onde serão direcionados para a visitação do espaço que abrigará a Sala Mineira de Empreendedor. Lá será realizado o descerramento da placa, para o qual convido os senhores Carlos Antônio de Castro Lopes, João Roberto Marques Lobo, Sebastião Domingos da Silva, para que seja oficialmente inaugurada a Sala Mineira do Empreendedor. Para encerrarmos esta gratificante noite e essa sessão solene de inauguração da Sala Mineira do Empreendedor, mais uma vez agradecemos suas presenças e desejamos uma excelente noite a todos. O senhor presidente declarou encerrada a presente solenidade às 16h43 para constar eu, Maria Aparecida dos Reis Otônio, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 29 dias do mês de junho de 2018. Estão em discussão as atas. Estão em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovadas por unanimidade dos presentes.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista não haver correspondências expedidas nessa semana. Correspondências recebidas. Ofício número 0248/18. Gabi Zauro Calais, deputada estadual, informação faz. Ofício número 211/18. Daniel Ângelo de Oliveira Rangel, promotor de Justiça e Comunicação faz. Leonardo Franco Silva, coordenador de filial Gerência Executiva e Negocial de Governo Juiz de Fora, Minas Gerais, informação faz. Leonardo Franco Silva, coordenador de filial Gerência Executiva e Negocial de Governo Juiz de Fora, Minas Gerais, informação faz. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da mensagem número 21/2018, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei 34/2018, que institui a fanfarra matiense e dá outras providências. Mensagem número 021/18. Matias Barbosa, 17 de julho de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobres edis, tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que prevê a criação da fanfarra matiense, entidade considerada de suma importância para a difusão do ensino, aprendizagem da música na cidade. Tem uma função social em atender a um maior número de crianças, além do princípio de preservação da musicalidade entre os jovens e o desenvolvimento de espaço democrático, oportunizando as manifestações culturais. Trata-se de uma entidade que no engendrar musical promoverá na cidade mais um espaço para os jovens, ocupando-os com atividades idôneas e lícitas, transmitindo-os àqueles que participarem da fanfarra matiense espírito de amizade, companheirismo, responsabilidade, entendimento espontâneo, franco e sincero entre os mesmos, além de aprendizado que proporcionará uma melhor expectativa de futuro, assim sendo considerada a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município na sua plenitude, as suas respectivas competências constitucionais concernentes à proteção e promoção de cultura, por meio principalmente da fanfarra matiense. Pleiteamos a aprovação da presente proposição de lei. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Municipal, Carlos Antônio de Castro Lopes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das emendas número 1 e 2 ao projeto de lei número 49/2017. Faça a leitura também dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de contas e serviços e políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania nas proposições de lei número 24/2018, 49/2017, 56/2017, 31/2017 e do projeto de resolução número 1/2018. Faça a leitura ainda dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, serviços e políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania, na proposição de lei número 39/2017 e dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nos projetos de lei de resolução número 7/2018 e nos projetos de lei 47 e 48 de 2017.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 49/17. Desse ao inciso 1º do artigo 1º do projeto de lei número 49/17, a seguinte redação. Primeiro, para comparecer às reuniões com autoridades de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios com de assuntos de interesse do município de Matias Barbosa. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018. Carlos Alberto de Almeida, Otávio Gonçalves Filho, João Fernandes de Assis Cipriano, Joaquim Merente de Almeida, Rita de Oliveira Fernandes, João Batista Pereira da Silva, José Carlos Souza Passo, Marcos Martins, Priscila Fernanda Neves Souza. Justificação. A presente emenda tem o cordão de ampliar o nível de atuação dos parlamentares dessa Casa Legislativa, que deve atender aos interesses do povo matiense e não apenas ao Poder Legislativo. Emenda número 2 ao projeto de lei número 49/17. Acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 7º do projeto de lei número 49/17, com a seguinte redação. A limitação disposta no caput deste artigo não se aplica ao presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018. Carlos Alberto de Almeida, Otávio Júlio Gonçalves Filho, João Fernandes de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Rita de Oliveira Fernandes, João Batista Pereira da Silva, José Carlos Souza Paz, Marcos Martins, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Justificação. A atuação do parlamentar investido no cargo do presidente da Câmara Municipal não se confunde com as atribuições de seu mandato do vereador. Portanto, a presente emenda se justifica em razão do dever de representação do presidente da Câmara perante as diversas esferas governamentais, entre outras. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 49/17. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 1º de novembro de 2017. Proposição de lei número 49/17, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores, servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 49/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 49/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 8 de maio de 2018. Presidente Marcos Martins, relator Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário José Carlos Souza Passo. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 49/17. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 1º de novembro de 2017 a proposição de lei número 49/17, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a esta comissão no dia 16 de maio de 2018 para a emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número
24/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 49/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 14 de junho de 2018. Presidente Joaquim Benedito de Almeida, relator José Carlos Souza Pasco, secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 49/17. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 1º de novembro de 2017 a proposição de lei número 49/17, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores, servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação, encaminhada a essa comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e parecer jurídico apostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 49/17, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Em conclusão, em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 49/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de julho de 2018. Presidente João Fernando Assis Cipriano, relator João Batista Pereira da Silva, secretário Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 24/18. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 30 de maio de 2018 a proposição de lei número 24/18, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2019 e da outras providências, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 3 de julho de 2018. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil apostados ao processo legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 24/18, sendo acompanhado pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 24/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de julho de 2018. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário José Carlos Souza Pasco. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 24/18. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 30 de maio de 2018 a proposição de lei número 24/18, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e pareceres jurídico e contábil acostados ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 24/18,
sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 24/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de julho de 2018. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator José Carlos Souza Pasta. Secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 24/18. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 30 de maio de 2018 a proposição de lei número 24/18, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, e com os pareceres jurídico e contábil acostados ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 24/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 24/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de julho de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator João Batista Pereira da Silva. Secretário Rita Edith de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 56/17. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 6 de dezembro de 2017 a proposição de lei número 56/17, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias e adiantamento para posterior prestação de contas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 56/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 56/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 8 de maio de 2018. Presidente Marcos Martins. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário José Carlos Souza Pasta. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável e aprovação na proposição de lei número 56/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 56/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 10 de junho de 2018. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator José Carlos Souza Pasta. Secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 56/17. Relatório. De
de autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 6 de dezembro de 2017 a proposição de lei número 56/17, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diários e adiantamento para posterior prestação de contas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e parecer jurídico apostado ao processo legislativo não apresenta vício de ordem formal o material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 56/17, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 56/17, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 10 de julho de 2018. Presidente, João Fernando Assis Cipriano. Relator, João Batista Pereira da Silva. Secretário, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 31/17. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 5 de julho de 2017 a proposição de lei número 31/17, que cria a medalha do mérito legislativo do município de Matias Barbosa e de outras providências. Encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação, no dia 27 de fevereiro de 2018, tendo em vista o presidente da comissão ser o autor do referido projeto. O presidente da Câmara nomeou o vereador João Fernando Assis Cipriano para ser o presidente da comissão na tramitação da referida proposição em conformidade com o inciso 1º do artigo 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal o material que impeça a sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 31/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 31/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de fevereiro de 2018. Presidente, João Fernando Assis Cipriano. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Passo. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 31/17. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 5 de julho de 2017 a proposição de lei número 31/17, que cria a medalha do mérito legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 31/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 31/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de março de 2018.
Almeida, relator José Carlos Souza Pasco, secretário Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 31/17. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 5 de julho de 2017 a proposição de lei número 31/17, que cria a Medalha do Mérito Legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências. Distribuída às comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei de acordo com as comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e parecer jurídico acostado ao processo legislativo. Não apresenta vício de ordem formal o material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 31/17, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 31/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de abril de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator João Batista Pereira da Silva. Falou seu nome por isso. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de resolução número 1/18. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 7 de abril. Protocolado em 7 de fevereiro de 2018, a proposição de resolução número 1/18, que institui, no âmbito do Poder Legislativo, a medalha Mérito Esportivo e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 3 de maio de 2018, tendo em vista o presidente da comissão ser o autor do referido projeto. O presidente da Câmara nomeou o vereador João Fernando de Assis Cipriano para ser o presidente da comissão na tramitação da referida proposição, através da portaria número 412, de 3 de maio de 2018, em conformidade com o inciso 1º do artigo 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de resolução não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de resolução número 1/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 1/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 22 de maio de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário José Carlos Souza Pasco. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de resolução número 1/18. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins.
Martins foi protocolado em 7 de fevereiro de 2018 a proposição de resolução número 1/18, que institui, no âmbito do Poder Legislativo, a medalha Mérito Esportivo e da outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer dia 6 de junho de 2018. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 1/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 1/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 7 de junho de 2018. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, João Fernando de Assis Cipriano. Secretário, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços, Políticas Públicas, Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de resolução número 1/18. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 7 de fevereiro de 2018. A proposição de resolução número 1/18, que institui, no âmbito do Poder Legislativo, a medalha Mérito Esportivo e da outras providências, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e com parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal o material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 1/18, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 1/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 7 de junho de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator João Batista Pereira da Silva. Secretário Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 39/17. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 13 de setembro de 2017 a proposição de lei número 39/17, que institui a Semana Municipal de Combate à Intolerância nas escolas municipais, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 27 de março de 2018. Tendo em vista o presidente da comissão ser o autor do referido projeto, o presidente da Câmara nomeou o vereador João Fernando de Assis Cipriano para ser o presidente da comissão na tramitação da referida proposição, em conformidade com o inciso 1º do artigo 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 39/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 39/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 10 de abril de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário José Carlos Souza Passo. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 39/17. Relatório. De
de autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 13 de setembro de 2017 a proposição de lei número 39/17, que institui a Semana Municipal de Combate à Intolerância nas Escolas Municipais, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação Político acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 39/17, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 39/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 25 de abril de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator João Batista Pereira da Silva. Secretário Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de resolução número 7/18. De autoria do vereador Carlos Alberto Almeida, foi protocolada em 22 de maio de 2018 a proposição de resolução número 7/18, que institui na Câmara Municipal de Matias Barbosa a urna da cidadania e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 4 de julho de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos ou acertos nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que no texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica, sugerido também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de resolução número 7/18, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Carlos Alberto Almeida, presidente da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 10 de julho de 2018. Presidente Marcos Martins. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário José Carlos Souza Passo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 47/17. De autoria do vereador Carlos Alberto Almeida, foi protocolada em 30 de outubro de 2017 a proposição de lei número 47/17, que dá denominação ao logradouro público, que especifica, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 4 de julho de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que no texto de redação final
exprime, além da confirmação da alternativa técnica, sugerido também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por si dar a proposição de lei número 47/17, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, sala das comissões, 10 de julho de 2018. Presidente Marcos Martins, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. José Carlos Souza Passo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 48/17. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 30 de outubro de 2017 a proposição de lei número 48/17, que dá denominação ao logradouro público, que especifica, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 4 de julho de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além de formas de conexão, ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica, sugerida também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 48/17, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal. Sala das comissões, 10 de julho de 2018. Presidente Marcos Martins, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. José Carlos Souza Passo. Concedo a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador João Batista. Indicação número 212/18. Emenda. Reforma da sede da Delegacia de Polícia Civil de Matias Barbosa. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Almeida, presidente da Câmara Municipal Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar junto ao Departamento de Obras uma reforma nas instalações da sede da Polícia Civil de Matias Barbosa. Sala da sessão, 18 de julho de 2018, João Batista Pereira da Silva, vereador. Justificação. A sede da Polícia Civil de Matias Barbosa está com suas estruturas comprometidas. As paredes com muitas
umidades, mofo e cair em pedaços de rebordos do teto, precisando de imediato de uma reforma em sua instalação. As fotos em anexo deixam claro a necessidade da reforma. Muito obrigado. Continua livre a palavra para apresentação de proposição sem discussão. Com a palavra o vereador João Cipriani. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu tenho aqui uma indicação e um requerimento. A indicação de número 21/18. Construção de passarela na estrada União Indústria, próximo à Cabana Matiense. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar junto ao Departamento de Estrada e Rodagem, BR, a construção de uma passarela na estrada União Indústria, ao lado esquerdo da ponte sobre o Ribeirão São Fidélis, sentido Matias Barbosa, Juiz de Fora, próximo à Cabana Matiense. Justificação. A referida passarela se faz de extrema necessidade, tendo em vista que as pessoas que transitam a pé pelo local precisam dividir espaço com os veículos leves e pesados que por ali trafegam, colocando em risco a integridade física dos cidadãos. As fotos em anexo deixam claro a necessidade da obra e com isso espero a compreensão dos nobres pares para a aprovação dessa indicação, que é de extrema importância para o município. Requerimento número 07/18. Construção de passarela na estrada União Indústria, próxima à Cabana Matiense. Senhor presidente, os vereadores infracinados, os vereadores que a este subscrevem, de acordo com as normas regimentais, requerem o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, que oficia o Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, informando sobre a necessidade da construção de uma passarela na estrada União Indústria, ao lado esquerdo da ponte do Ribeirão, sobre o Ribeirão São Fidélis, sentido Matias Barbosa, Juiz de Fora, próximo à Cabana Matiense, no município de Matias Barbosa. Vereadores autores, José Carlos Souza Páscoa e João Cipriani. Justificação e a ver a justificativa da lei. Referida passarela se faz de extrema necessidade, tendo em vista que as pessoas que transitam a pé pelo local precisam dividir espaço com os veículos leves e pesados que por ali trafegam, colocando em risco a integridade física dos cidadãos. A foto em anexo deixa claro a necessidade da obra. Muito obrigado, senhor presidente. Está aberto aos demais pares que quiser subscrever. Continua livre a palavra para apresentação de proposição sem discussão. Pelosi, presidente. Com a palavra o vereador Joaquim Benedito. Moção de aplauso número 86/2018. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Almeida, presidente da Câmara. Senhor presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais e após a aprovação do plenário, solicitamos que seja enviada uma moção de aplauso aos atletas matienses e alunos da Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro, que compõem a equipe masculina de futsal sub-17, campeões da etapa regional Zona da Mata dos Jogos Escolares de Minas Gerais. São eles Celso Neto, Pedro Lucas Silva, Emerson Almeida, Ian José Mesquita, João Vitor da Silva, Matheus Ferreira, João Vitor Chaves Silva, Lohan Alves, Davidson Gomes Rodrigues, Luiz Fernando Júnior, Luiz Felipe Vaz, Thaleson Rosa, assim como os membros da comissão técnica, professores Guilherme Lima e Diego Damasceno, e o assistente técnico Marco Aurélio Lima, e ao coordenador-geral da Divisão de Esportes da Prefeitura Municipal, Flávio Roberto Vieira da Cunha. Após conquistar, com 5 jogos e 5 vitórias, em abril de 2018, na cidade de Mar de Espanha, a etapa micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, da Secretaria Regional de Educação de Juiz de Fora, o time de futsal masculino módulo 2, sub-17, se classificou para a etapa regional Zona da Mata, que foi realizado na cidade de Além Paraíba, no período de 26 a 30 de junho, reunindo todos os campeões
das 8 microrregionais da Zona da Mata e mais um representante da cidade sede, Além Paraíba. A cidade de Matias Barbosa, como já é tradição, foi representada pelos alunos da Escola Cônigo Joaquim Monteiro, que participam do projeto de iniciação esportiva da Divisão de Esportes da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa. Em Além Paraíba, foram disputados 4 jogos, sendo 2 classificatórios e um jogo de semifinal e um jogo de final. Na fase classificatória, Matias venceu Cataguás por 6-4 e Ponte Nova por 5-2. Na semifinal, enfrentou Dores do Turvo e venceu por 6-4. Em um jogo muito difícil e surpreendente. Faltando 15 minutos para acabar o jogo, Matias Barbosa estava perdendo por 4-0. Mas neste pouco tempo, a equipe conseguiu o empate no tempo regular e a vitória na prorrogação da partida. Superação e excelente demonstração de bom trabalho realizado por toda a equipe. Para consagrar esta campanha exemplar, na final, Matias Barbosa enfrentou a forte equipe de Barbacena e venceu por 5-2. Matias Barbosa, campeã da etapa regional Zona da Mata dos Jogos Escolares de Minas Gerais e classificada para a etapa estadual que será realizada na cidade de Uberaba, no período de 30 de junho a 4 de agosto, reunindo 6 campeões regionais em um campeão metropolitano de Belo Horizonte e um representante local, de Uberaba. O campeão classifica e representa Minas Gerais nos Jogos Brasileiros Escolares de 2018 em Natal. A equipe matiense foi formada pelos goleiros Celso Neto, Pedro Lucas Silva, Emerson Almeida e os jogadores Ian José Mesquita, João Vitor da Silva, Matheus Ferreira, João Vitor Chaves, Lohan Alves, Davidson Gomes, Rodrigues, Luiz Fernando Júnior, Luiz Felipe e Thaleson. A comissão técnica foi formada pelos professores Guilherme Lima e Diego Damasceno, tendo como assistente Marco Aurélio Lima. A coordenação geral coube ao chefe da divisão de esporte da Prefeitura, o senhor Flávio Roberto Vieira da Cunha. Vale destacar que a equipe masculina de futsal sub-17 do projeto da divisão de esporte de Matias Barbosa completou 21 jogos consecutivos em competições regionais de futsal e há exatamente um ano não perde nenhuma partida nessas competições, tendo se sagrado campeão nas 4 competições regionais que participou neste período com 4 títulos invictos. Sala das sessões, 18 de junho, vereadores Marcos Martins e Joaquim Benedito, aberto aos pares. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a livre palavra para apresentação de proposição sem discussão. Não havendo mais proposições a serem apresentadas, daremos início à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 56/2017, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias e adiantamento para posterior prestação de contas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer final. Está em discussão a proposição de lei número 24/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer final. Eu vou solicitar ao pessoal que auxilie o plenário, que eu já solicitei há uns tempos atrás. Nós estamos no momento de discussão da matéria. Essa questão de assinar documento agora, eu já pedi isso. E em outra época o vereador acaba não prestando atenção no que está sendo debatido. Aí depois, às vezes, eu queria discutir, eu queria falar. Então eu já pedi em outro momento que não fosse feito isso e está voltando a acontecer. Então eu peço que pare com isso aí. Quem tiver que assinar proposição, moção, que assine depois.
Agora nós estamos no momento de discussão da matéria e votação. Está em discussão a emenda número 1 à proposição de lei número 49/2017, alterando o inciso 1 do artigo 1º. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a emenda número 2, a proposição de lei número 49/2017, acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 7º. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 49/2017, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer final. Está em discussão a proposição de lei número 31/2017, que cria a medalha do Mérito Legislativo do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Rejeitada a matéria por 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Está em discussão a proposição de lei número 39/2017, que institui a Semana Municipal de Combate à Intolerância nas escolas municipais. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Rejeitada a matéria por 6 votos. Está em discussão a proposição de resolução número 1/2018, que institui no âmbito do Poder Legislativo a medalha de mérito esportivo e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Rejeitada a matéria por 6 votos a 1. Solicito ao vice-presidente que tome assento da presidência para que possa discutir matéria de minha autoria. Está em discussão a proposição de lei número 47/2017, que dá a denominação logradouro público que especifica. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 48/2017, que dá a denominação ao logradouro público que especifica. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de resolução número 07/18, que institui na Câmara Municipal de Matias Barbosa a urna da cidadania e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Peço ao senhor presidente, tome sua assento.
Está em discussão a indicação número 211/2018, de autoria dos vereadores João Fernando de Assis Cipriani e José Carlos de Souza Páscoa. Construção de passarela na estrada União Indústria, próximo à Cabana Matiense. Veloz, presidente. Com a palavra, o vereador João Cipriani. Senhor presidente, senhores vereadores, é aquilo que eu disse algumas reuniões atrás. A gente passa para lá, passa para cá, olha, mas não enxerga. Só depois que você passa a situação, é que você vê a necessidade da coisa. Eu, há poucos dias, estive ali e, por um acaso, eu passei, fui obrigado a passar da borracharia, que é o lado que eu estou falando, do lado da borracharia, para o outro lado, que eles falam o Beco do Sopicoli, né? Ali onde tem a oficina do Marquinhos, tem do São Luizinho Chepilote. Então, quando eu estava passando em cima da ponte, porque não tem outro lugar para passar. Você passa na beira da ponte. Quando se cruzou 2 caminhões, eu fiquei apertado. Então, e ali algumas pessoas me disseram, é isso aí que a gente passa aqui, vereador. Por muitas vezes, já quase houve acidente aqui, até fatal. Então, visando isso, eu e o vereador José Carlos, nós conversamos e pedimos, estamos fazendo esse pedido ao senhor prefeito, para que tome a providência junto ao DR, igual foi tomado a providência quanto ao lá perto do crematório. O senhor prefeito fez a parte dele, nós vereadores fizemos a nossa parte, então aonde também, senhor presidente, nós estamos entrando com requerimento, de repente, quem sabe, a gente possa ir lá levar isso em mãos, né? Esse requerimento também, esse pedido ao DR, mais um pedido. Eu sei que está difícil, está no ano de eleição, né? É uma situação difícil, mas quem sabe, né? Quem sabe Deus ajuda que enxergue eu não esqueço o nome daquela senhora que atendeu a gente lá, que ela se sensibilize com a situação. Ali realmente precisa de uma passarela do lado esquerdo. A do lado direito, está tendo um retrato aí, a do lado direito ficou tão boa. Todo mundo passa fora do eixo, né, da rodovia, com a maior segurança. E do lado de cá, ali tem muitos moradores, ali naquele tempo, ali tem muitos moradores, né? E é uma transação de gente para lá e para cá, tem oficina, tem 2 oficinas. Aí tem um mercado tem um barzinho do lado de cá, perto da borracharia. Então é uma transação de gente ali o dia inteiro. Então se faz necessário. Então é por isso, senhor presidente, nós entramos com essa indicação, já até conversei com o senhor prefeito, que ele falou, vamos tentar. E então peço aí também, nós estamos entrando com requerimento, para que a casa também tome uma providência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadores. Continua em discussão a indicação número 211/2018, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani e do vereador José Carlos Souza Páscoa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 202/2018, de autoria do vereador João Batista Pereira da Silva, reforma da sede da Delegacia de Polícia Civil de Matias Barbosa. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Batista. Ali está visível o problema da construção ali, que está caindo o teto da chegada da delegacia, está caindo reboco, está caindo tinta, então eu me deparei passando na rua que o negócio estava sério ali, aí por isso estou pedindo essa reforma. Esse é o senhor prefeito que abre esse galho. Permite uma parte, vereador? Com a palavra, o vereador Otávio Júlio. Até estava comentando com Vossa Excelência, ali, o prédio ali, até quem paga o aluguel ali é a prefeitura, né, que pertence ao Estado, até alugado, né, pela prefeitura, quem é a tutora ali é a doutora Sônia Cláudio. E a prefeitura andou fazendo algumas reformas ali, porque ali é parede, é divisa com o somário do Ministério. Estava causando também filtração na casa do somário.
Então isso estava até querendo, acho que faz entrar na justiça contra o poder público. Então o que coube a prefeitura fazer, igual fez lá no Cônigo, a prefeitura fez. Agora eu não sei se é de competência, que a prefeitura já paga o aluguel para eles, para a construção da sede deles até ali no Praça Paulo Roquete Pinto, mas pelo depender do governo não vai conseguir construir essa sede. Então aí tem um grande problema entre o morador vizinho, também foi prejudicado, somado ao Ministério, e o problema lá da Polícia Civil. Então o que o prefeito na época, eu lembro, do Carlinhos pôde fazer lá para arrumar alguma coisa foi feito. Então não sei se o que vai poder ser feito não. Poder mesmo, a prefeitura já está arcando com aluguel, luz, água, telefone e tudo. E pegar ainda para reformar aquilo tudo ali. Só isso, senhor presidente. Continuo. Mas a indicação do senhor é válida. Tomara que o prefeito possa atendê-lo. Dá mais uma parte, sim, senhor. Com a palavra o vereador. Eu acho que se está dando infiltração no muro do vizinho, tanto faz ser polícia civil ou ser uma casa de morada, de toda maneira alguém vai ter que arrumar. Isso daí é um troço que é certo. Se é a prefeitura que está alugada, realmente ela que deve ter que arrumar. Igual o nobre companheiro falou. Dependendo do governo arrumar, não vai arrumar. Se deixar do jeito que está, acho que não deve poder também. Se o governo não puder arrumar, como vai se arrumar com os policiais de Matias? Vai ter que encontrar outro local. Então, se é a prefeitura que paga o aluguel, ela tem que encontrar outro local também. E nós somos um dos responsáveis por esse serviço. Pelotas, presidente. Com a palavra, vereador João Cipriano. Eu não vou deixar de comentar um pouquinho, vereador Batista. A intenção nossa sempre é das melhores. Vossa Excelência tem certeza que está preocupada com as pessoas que por ali transitam o dia inteiro ali, né? Que ali é a Polícia Civil, realmente você vai por meio de placamento de carro, tudo você procura ali. Agora, me parece que ali é um prédio particular. Se você me aluga uma casa e a casa já está caindo os pedaços, está com problema, quem que é responsável? Eu não sei como dizer, entendeu? Eu não sei também se a prefeitura, se no contrato a prefeitura tem que manter. De repente no contrato a prefeitura tem que manter, né, o funcionamento das coisas, realmente. Se a prefeitura no contrato está lá, quem tem que cuidar, então a prefeitura tem que cuidar mesmo. Né? Então é plausível a sua indicação, né, visando o bem-estar público, porque aquilo ali é público. Entendeu? Então, se está no contrato que a prefeitura tem que zelar pelo patrimônio, zelar pelo prédio, é cabível a prefeitura zelar. Muito obrigado. Continue em discussão. Só para a gente arrematar essa situação da delegacia, eu acho que o que o vereador Batista quer fazer é o seguinte: é uma medida de assessoramento ao prefeito, levar a informação do que está acontecendo, qual os riscos, as informações que chegaram até ele. Não compete à casa a gente ficar discutindo, entrando nesse mérito de quem é a competência, porque se a gente for analisar, o inquilino também tem responsabilidade sobre os danos causados ao imóvel. Então, muitas das vezes isso é feito um achego. Se for uma questão estrutural da casa, onde o inquilino não tem como marcar, foi um dano causado às vezes por uma questão do terreno. Então, isso aí, geralmente, pelo que a gente vê, o desfecho é sempre o bom senso das partes. Mas eu, encerrando essa discussão de a quem compete, eu acho que a intenção do vereador Batista foi de levar ao conhecimento da prefeitura que alguma providência deve ser tomada a quem competir. Se for a prefeitura por ser inquilina, se foi algum dano causado pelo usuário dela, se é alguma coisa estrutural que estava aí oculto quando foi alugado, isso é uma outra discussão. Então
Então, acho que a intenção do vereador foi essa, informar o prefeito do risco que está se correndo e alguma providência vai ter que ser tomada. Ou aciona o dono do imóvel, ou a prefeitura arca com isso, ou o Estado entra. Nós vamos ter que ver também isso aí, se a gente for discutir, nós temos que saber o que o convênio entre município e polícia civil e Estado reza, se o Estado entra com essa parte ou se o município que entra nessa área. Então, para a gente encerrar essa discussão e seguir. Está em votação a indicação do vereador João Batista Pereira da Silva, reforma da sede da Delegacia de Polícia Civil de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 7, 2018, de autoria dos vereadores João Fernando de Assis Cipriani e José Carlos de Souza Páscoa, construção de passarela na estrada União Indústria, próximo à Cabana Matiense. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 86, 2018, de autoria dos vereadores Marcos Martins e Joaquim Benedito de Almeida, aos atletas matienses e alunos da Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro, que compõem a equipe masculina de futsal sub-17, campeões da etapa regional Zona da Mata dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Em conformidade ao disposto na linha G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgo a resolução número 381, de 18 de julho de 2018, que institui na Câmara Municipal de Matias Barbosa a urna da cidadania e da outras providências. Pode sentar. Ato contínuo. Convoco vossas excelências para reunião extraordinária no dia 20 de julho de 2018, às 11 horas da manhã, não temos 11 horas da noite, perfeitamente, 11 horas, para apreciar os projetos de lei número 10/2018, que dispõe sobre o percentual de área destinada ao poder público municipal no loteamento Vila Romana. Projeto número 49/2017, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências, bem como o projeto número 56/2017, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias e adiantamento para posterior prestação de contas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Encerrando a ordem do dia, passamos agora ao grande expediente. Conceda a palavra aos oradores inscritos. Tem algum? Tem? Com a palavra o vereador João Cipriani. Senhor presidente, primeiramente, o nobre vereador Marcos Martins pediu para mim justificar a ausência dele, que ele está com problema de saúde, está debilitado e não pôde vir. Inclusive, eu achei até que ia ler aí o atestado dele, mas acho que não deve ter dado tempo. Então está justificado aí o pedido dele, que ele pediu para justificar, que ele está aí debilitado, não pôde vir mesmo. Agora, outro assunto, senhor presidente. Eu queria aqui parabenizar a nossa administração, pedido nosso dessa casa, sobre a iluminação pública. Como a cidade está mudando a cara. Várias ruas que eram mortas, apagadas, e hoje está aparecendo um dia. Graças a Deus,
essa administração está sendo aplaudida, tá, por muitos moradores, que realmente a cidade era apagada. E hoje está aí, ainda tem muito serviço a fazer, mas várias ruas já foram trocadas por inteiro. Então está ficando bonita, a cidade está ficando bonita. Quando a gestão passada colocou-se aqueles postes entre os da Selig, na Cardoso Saraiva, para a festa de carnaval, para final de ano, eu teci aqui meus aplausos, porque uma cidade apagada é muito feia. Quando você chega na avenida, que é a cidade toda clara, a rua Avenida Clara, é outra visão do município, outra visão da cidade. E Matias Barbosa está ficando com a cara nova, uma outra cara, uma outra receptividade do pessoal. O pessoal está elogiando muito. Então, é aplausível. Aplauso aqui à nossa administração. Tá? Outro assunto, senhor presidente. Eu só queria deixar aqui registrado que eu havia até conversado com os demais vereadores que eu teria talvez pedir a troca da reunião de hoje e da semana que vem, na ordinária, para que eu fizesse a peregrinação junto com o pessoal que saíram hoje às 4 horas da manhã, assim ficou firmado de sair às 4 horas da manhã hoje para Aparecida do Norte. Que Deus nos acompanhe e que chegue ao seu destino bem. Então eu queria aqui aplaudi-los, que é um ato católico, um ato que eu queria, mas infelizmente estou debilitado devido a uma extensão na perna, tá? Eu tive poucos dias agora, então não tive jeito mesmo. Bem que eu tentei fazer umas caminhadas para forçar para ver se eu poderia ir. Então, senhor presidente, queria tecer aqui meus aplausos para essa turma. Saíram 102 pessoas hoje, se não me engano, lá perto do Espomina. Tá? E deve chegar a Aparecida do Norte na sexta-feira ou no sábado. Não tive certo. A certeza se é na sexta ou se é no sábado. Tá? Então é só isso, senhor presidente, e muito obrigado aos vereadores, viu? Fala, senhor presidente. Olá, senhor presidente. Olá, vereador Otávio Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, em questão a esses projetos de medalhas, insígnias, eu queria aqui justificar, até que as pessoas às vezes entendem mal. Tem um projeto de resolução aqui, 359, de 18 de maio de 2016, que altera a resolução 346, de 11 de dezembro de 2013, que institui a comenda à Ordem do Caminho Novo. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Resolução 346, de 11 de dezembro de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a comenda Ordem do Caminho Novo, concedida às pessoas que prestaram relevantes serviços à cidade, seja na área de filantropia, arte, música, cultura, esporte, indústria, comércio, política, educação, saúde e segurança pública. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de publicação. Matias Barbosa, 18 de maio de 2016. Marcos Martins, presidente da Câmara Municipal. Foi de quando eu participei da mesa diretora. Então, hoje se vê se criando tantas medalhas insígnias, e aqui contempla todos. Na área do esporte, segurança pública, o ex-vereador, pastor Evandro, tinha uma vontade imensa de homenagear o delegado Cusiol. Então foi feita a emenda, colocando aqui saúde, a segurança pública. Então aqui, quantas pessoas? Então a gente vai só criando insígnias, medalhas, tem título honorífico, benemérito. Então eu sinto até hoje falta aqui da vereadora Priscila, que ela também era contra tanta criação de medalhas e insígnias aqui dentro dessa casa. É só isso que eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente. E Maria, eu gostaria de constar assim, tá? Zé,
segue reunindo, tá? Daqui a pouco a gente resolve isso. Senão eu paro a reunião aqui para atender vocês. Antes da gente partir, só os tópicos dos ofícios, eu queria comunicar a vocês, às vezes alguns já tiveram a curiosidade de dar uma olhada aqui, outros não, às vezes vão olhar depois, mas da mesma forma que a Arsai abriu inquérito, abriu um procedimento administrativo para apurar a questão da água da Copasa, essa semana agora nós recebemos também do Ministério Público um ofício que diz o seguinte: ofício 2011-2018, Gabinete do Ministério Público, órgão Promotoria de Justiça, assunto Comunicação Faz, em resposta ao nosso ofício, né? Matias Barbosa, 10 de julho, excelentíssimo presidente da Câmara, comunico a Vossa Excelência que a representação encaminhada a este órgão, através do ofício 253/2018, Câmara Municipal de Matias Barbosa, foi registrada nessa Promotoria de Justiça com a determinação de instauração de inquérito civil que recebeu o número MPMG 0408-18-000-31-2. Descrição do fato: baixa qualidade da prestação de serviços de fornecimento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Atenciosamente, Daniel Ângelo de Oliveira Rangel, promotor de Justiça em Cooperação. Comunicando a vocês que isso é um dos frutos da nossa audiência pública. Como ficou tratado na audiência pública, todo o resultado daquelas apurações, tudo que foi trazido até a Câmara, foi lavrado em ata e foi encaminhado aos órgãos que deveria: PROCON, Prefeitura, Ministério Público, Arsai. Então, estou lendo para vocês aqui. Outro dia nós já comunicamos o tratamento que a Arsai deu e agora o Ministério Público, né? Espero também que o PROCON se manifeste. Outro ofício que eu gostaria de comunicar, acho que se está ajudando a cidade a gente deve falar, é do deputado estadual Isauro Calais. Com os meus cumprimentos, tenho a grata satisfação de informar a Vossa Excelência que o governo do Estado autorizou a liberação de uma ambulância do CAP para o município de Matias Barbosa, recurso de minha emenda parlamentar. Meu desejo é que esse veículo auxilie o município na organização, no transporte, na agilidade e no funcionamento das ações de saúde, e que resulte em mais satisfação dos usuários e, consequentemente, na melhoria dos resultados. Gostaria de reiterar meu compromisso de trabalho com o povo mineiro e aqui, na Assembleia de Minas, estarei atento às expectativas e vigilante à saúde, na busca e em defesa da qualidade de vida de nossa gente de Matias Barbosa. Atenciosamente, Isauro Calais, deputado. E também, não vou ler o ofício todo, mas nós recebemos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a parabenização pelo desenvolvimento do Parlamento Jovem edição 2018, que continua sendo desenvolvida dentro do previsto, mesmo com diversas greves e paralisações ocorridas no primeiro semestre, segundo a própria Assembleia. Então, eles estão parabenizando pelos trabalhos desenvolvidos entre as câmaras e a Assembleia e os alunos que são parte do projeto do Parlamento Jovem. Queria só frisar isso, só para que não passe em branco. Não havendo mais oradores inscritos, solicito à senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Paz. Presente. Marcos Martins ausente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José de Alencar da Silva. Presente.
Ricardo de Oliveira Fernandes, presente. Antes de declarar encerrada a presente sessão, eu gostaria que, após o encerramento, que os vereadores não fossem embora, que eu preciso conversar com vocês sobre 2 projetos urgentes que estão na casa. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão.